Mas essa aqui é bem... Eu acho que ela já é apropriada para esse momento. Porque, Rodolfo, vamos ser sinceros, né? A gente aqui está falando com todo mundo experiente tal nessa... E não dá para ser otimista com relação à Ucrânia. Ela está numa situação que é pavorosa, né? Ela está numa situação assim, para dizer o mínimo dela, o mínimo que dá para dizer da Ucrânia, que ela está numa situação crítica. Tá? Os otimistas não, está numa situação tá crítica, tal, mas os realistas já estão dando extrema unção. Mas eu queria saber o seguinte, e também, é lógico, eu não posso assim esperar que você dê uma resposta ampla, porque depende de muitas variáveis. Mas como é que você vê a situação de what's the next? O que pode vir depois da Ucrânia? Em termos de Europa, em termos de Oriente Médio, em termos de relações da Rússia, em termos de BRICS, porque essa guerra está moldando o mundo, que a gente admita ou não, né? Aí, como é que você vê tudo isso? Bom, excelente pergunta, comandante, e das mais complexas a responder. Essa guerra é uma guerra de procuração, como o senhor bem falou, entre a Rússia contra toda uma coalizão de 32 países no âmbito da OTAN. Portanto, uma guerra de procuração a qual a coisa situacional, assistência militar, o treinamento, a logística, toda ela é definida pela OTAN. Fora também os mercenários e os conselheiros militares. Agora, se os objetivos estratégicos russos, vamos analisar gradações, né, que isso até está no nosso livro, as gradações dos objetivos estratégicos de cada qual. Tinha ali os objetivos estratégicos da OTAN e da Ucrânia, que eu não vou delinear, porque eles não são mais tangíveis, né? Pelo menos agora, para se analisar. Então vamos afirmar, se os russos atingem no nível leve a moderado seus objetivos estratégicos, seria o quê? Liberar todo o Donbas, mantendo ali alguma coisa ainda de Zaporizhzhia a controlar e não tendo a margem direita do Dnieper. Ocorre o quê? Ocorre para os russos o controle da área mais rica em minerais, né, da Ucrânia, que é o Donbas, onde tem grande parte da população russófona, porém, isso iria levar a um estado de paralisia das linhas de frente, como uma possível zona desmilitarizada, que criaria aquilo que os russos são traumatizados, chamado uma equivalência ao Acordo de Minsk. E o Lavrov já deixou claro, não vamos aceitar o Acordo de Minsk III, um Minsk III ainda piorado. Então, essa perspectiva de objetivos de leves a moderados não são críveis, não são aceitáveis. Até por causa da desconfiança total ao regime de Kiev, não só do que sobrar do regime de Kiev, mas também à OTAN, ao Ocidente coletivo. Outro ponto, objetivos moderados, elevados, atingidos, que seria liberar tudo isso aí, inclusive a margem direita do Dnieper, conseguindo chegar no Dnipro, né, Dnipropetrovsk, liberar boa parte de Kharkiv, não a cidade, né, mas formando buffer zones ali em Sumy, em Kharkiv. Isso daí levaria a uma forte situação, né, de desestruturação do Estado ucraniano como tal. Sobrando, entretanto, as áreas centro-oeste, Lviv, Galícia, etc., que, dependendo do contexto, conseguiriam ser restauradas e formar um Estado permanentemente hostil aos russos. Todavia, isso daí dependeria muito de, basicamente, a Ucrânia abrir mão de outras áreas. Não daria simplesmente para manter, vamos supor que os russos controlam 35% do território. Para restaurar algo crível da Ucrânia, teria que ser 4, 5 províncias, com menos custo de restauração, e simplesmente ver o que ia fazer com a parte central. Por exemplo, Zitomir, Vinnytsia, etc. A região mesmo de Nikolaev, porque se essas áreas, como eu falei, colapsarem, vai ficar um ponto de estrangulamento econômico que já está absolutamente condenado, mas de tornar um Estado absolutamente falido, como se fosse uma Somália atual. A Somália ficou nesse... O que eu pego o cenário de Somália? Justamente por isso, você tem a Jutlândia, a Puntlândia, Somalilândia na Somália, que o poder central não controla. E o poder central de Mogadíscio controla lá aquela área e tal, e continua sendo sempre um Estado falido e condenado. Vamos pegar a Etiópia, mesma coisa na área de Tigray, ali no norte, e na área de Amhara. Por ficar concentrado só numa área, é um Estado sempre
instável, sem perspectiva de desenvolvimento econômico pujante. A perspectiva é que resolva um dia isso lá na Etiópia, porque é uma guerra mais civil, étnica e tal, né? Busca-se, se mudar o presidente, considera-se, né, uma possibilidade de pacificar. Mas eu volto a falar, a Ucrânia, para ter um mínimo de sobrevivência e de capacidade de restauração, teria que ser 4, 5 províncias, porque não daria para suportar o custo de absorver o restante das outras oblastes, províncias. Não teria condição, seja econômica, demográfica já não teria como, né? Por causa da quantidade de refugiados, do baixíssimo nível de fecundidade e demográfico. Dependeria aí, dizem, né, de migrantes, né? De migrantes para manter lá o que a BlackRock quer nessas áreas, né? Principalmente de produção agrícola. Os fundos de investimento já lotearam grande parte dessas áreas que eu estou citando. Então eu estou levando em consideração o loteamento que o regime de Kiev fez para esses fundos de investimento, que estão interessados no que sobrar da Ucrânia, que são essas 4, 5 províncias. Porque o Estado ucraniano, como nós temos agora, não vai mais existir. Pode esquecer. Colapso demográfico, econômico, fiscal, industrial, em todos os aspectos. Sem contar mesmo a crise da ausência de população masculina e de restauração mínima disso. Não tem mais condições futurológicas de se prever um Estado funcional, minimamente funcional. Então, para ele ser minimamente funcional, só 4, 5 províncias que eu listei.